Cury, o nosso analista aqui da CNN, porque o Supremo Tribunal Federal, bem específico, tem atuado forte na cobrança por essas medidas de mais transparência. Até um pouco antes, mais cedo com o Vitor Irajá, Théo, a gente falava do quanto o Congresso acaba gastando com esse valor, que é a maior média, o maior valor com todos os países da OCDE. Um bom dia para você, seja bem-vindo aqui nessa segunda-feira, boa semana. Boa semana para a gente, Estevão, e para quem acompanha a gente. Olha, e depois dessa conclusão lá no Senado Federal, esse tema ainda muito provavelmente será discutido novamente pelo Supremo Tribunal Federal. Isabel Mega contava para a gente que houve uma decisão do Supremo, uma decisão de agosto, inicialmente do ministro Flávio Dino, que é relator de ações que questionam no Supremo Tribunal Federal as emendas parlamentares nas mais diversas modalidades. O ministro tomou uma decisão suspendendo a execução do pagamento dessas emendas parlamentares nas suas mais diversas modalidades. Na sequência, houve uma decisão colegiada do Supremo Tribunal Federal, ou seja, todos os ministros do Supremo concordaram com os argumentos de Flávio Dino e mantiveram a suspensão da execução das emendas parlamentares. Dito isso, o Congresso Nacional teve de se mexer. Uma nova reunião aconteceu depois dessa reunião que suspendeu a execução das emendas. Outras reuniões aconteceram entre representantes do Congresso e do Supremo Tribunal Federal. Demorou para se ter um avanço. Houve somente recentemente. Na semana passada, esse texto foi aprovado lá na Câmara dos Deputados, entre alguns vai e vem. E tem muito molho político no meio disso tudo também. A Câmara dos Deputados passando por um processo de mudança na presidência, de sucessão de Arthur Lira no comando da casa, teve entre os candidatos, por exemplo, Elmar Nascimento, que foi preterido por Arthur Lira como sucessor, possível candidato a sucessor dele nessa corrida para disputar a cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Lira acabou optando por Hugo Mota, que tem um maior consenso entre os partidos políticos e os parlamentares e os deputados federais. Conta, inclusive, com o apoio do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e Elmar Nascimento acabou preterido, mas ficou com a relatoria dessa proposta que tramita lá na Câmara dos Deputados, tramitou na Câmara e agora segue para o Senado Federal. Importante fazer essa menção ao molho político, a um componente político na discussão que deveria ser técnica para atender aos critérios constitucionais impostos pelo Supremo Tribunal Federal em sua decisão. Dito isso, o Senado vai se debruçar provavelmente amanhã nesse tema, nessa proposta que chegou da Câmara dos Deputados. Uma vez aprovado e sancionado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, muito provavelmente, dependendo do que sair, esse tema pode voltar para o Supremo Tribunal Federal, sendo questionado, por exemplo, por algum partido político, alguma entidade ou alguma associação, caso não cumpram com os requisitos que estavam previstos na decisão de agosto do STF.